Fala pessoal, boa tarde para você que está acompanhando o dia D do Grupo Altec. Estamos de volta com mais um episódio do Papo de Indústria. Papo de Indústria hoje especial, acompanhando tudo o que está acontecendo aqui no dia D do Grupo Altec. A gente já quer fazer o convite para você que está aí buscando oportunidades. O dia hoje, entre em contato aí com o pessoal do time comercial, que com certeza a Altec está fazendo uma coisa que é disruptiva para a nossa indústria. Então, sejam bem-vindos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse momento. E aí, Wanderson, boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Hoje a programação é longa, são 12 horas, iniciou de manhã, né? 12 horas de live. Então, nós fazendo mais uma participação aqui. E agora nós iremos falar sobre um assunto que é muito corriqueiro aí, em qualquer conversa com empresários, com gestores, um assunto, eu diria assim, delicado, né? É uma dor, vamos dizer assim. É uma dor forte aí que a gente sente, que é a questão da mão de obra, da formação, da atração, né? Da retenção. E nada melhor do que trazer um especialista aqui, o cara que está na ponta lá, que está vivendo isso diariamente. Então, seja bem-vindo, Daniel, gerente de operações do Senai, aqui da região de Joinville. Seja bem-vindo ao Papo de Indústria. Prazer te receber, Daniel. Boa tarde, meninos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Queria aqui começar exercendo a gratidão, né? Agradecer aí ao Grupo Altec, primeiro por realizar esse movimento e também pelo convite de a gente estar aqui, para poder falar um pouquinho sobre a educação, um pouquinho sobre os desafios, né, da indústria. Então é um tema bastante relevante e não somos médicos, mas a gente atua nessa dor também, né? Claro. E aí a nossa bandeira aí é a educação. Ótimo. Até porque, né, Daniel, a indústria muda, o mundo muda e a questão da mão de obra ela também muda. A gente costuma falar que os interesses de outrora não são mais os mesmos interesses de hoje. E a gente precisa estar atento a esses detalhes, não é mesmo, Daniel? As profissões de antigamente também estão mudando e talvez não existam mais no futuro, existam novas, outras profissões. Exatamente. Mas de um modo geral, Daniel, como é que o Senai, como é que tu enxerga essa questão dessa nova leva, dessa nova geração de profissionais para a indústria? Como é que tem enxergado essa disrupção de gerações, de anseios, de interesses? Bom, excelente pergunta, totalmente alinhada, né, com o momento atual. Eu queria, antes de respondê-la atualmente, eu queria fazer um resgate, né? Nós temos idades parecidas, né? No tempo que nós estudávamos na área técnica, nós éramos acostumados a ter uma cadeira, uma carteira, né? Um quadro, e o professor fazia a transferência de conhecimento usando essa estratégia, né? Nessa época, onde nós fizemos Senai, né, funcionou, né? Cá estamos. Eu atuo já há 30 anos dentro do campo da educação, né? Então o conhecimento que eu tive na área técnica me trouxe até aqui. No entanto, como você citou, Everton, a gente tem a questão dessa nova geração, né? Então a nova geração hoje, ela tem traços diferentes da que nós passamos. Então a nova geração, ela é muito inteligente, ela já nasce digital, ela tem algumas características, muitas vezes, de impaciência, né? Não tem aquela mesma dedicação que nós tínhamos à época, né? De estudar no formato analógico. Então, o que o Senai, o que o SESI vem fazendo, né, para conseguir engajar e ter mão de obra qualificada, né? Então, hoje, nós temos nas nossas escolas, em 2025, 19 mil matrículas sendo realizadas esse ano, tá? 19 mil matrículas. A cidade aqui de Joinville está com uma taxa de desemprego de 2,5%. Baixíssima. E o que a gente costuma fazer, né, aí respondendo a sua pergunta, é usar estratégias como a metodologia STEAM, né? Então a metodologia STEAM, ela estimula, é uma sigla em inglês, né, que estimula aí ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.
Então, ela une essas diretrizes para que o aluno consiga aprender o conteúdo e já ter alguma atividade prática correlacionada, né? Então, na nossa escola, vou pegar aqui o exemplo da nossa escola do SESI, que a gente tem no centro da cidade, aqui no SESI Moinho. Ali a gente tem 2.300 alunos em formação, ensino fundamental e também o ensino médio, que a gente usa desde a base, né, essas características do STEAM. Então, eles têm robótica inserida como uma matriz obrigatória, tá? A gente tem dança, a gente tem ginástica, a gente tem música, né, conectada ao contraturno, e tudo isso faz com que o jovem perceba que a forma de ensinar e aprender vem mudando e ele acaba se engajando, né? Então, assim, a estratégia da metodologia STEAM, né, da sala de aula invertida, né, de trazer algo que ele tem na teoria aplicado à prática, faz com que a gente tenha sucesso e chegue no final do curso aí com cerca de 95% desses jovens já empregados. Então, essa é uma estratégia que a instituição vem utilizando. Eu acredito, então, que tenha mudado um pouco o foco de um curso muito focado em uma determinada área, de uma determinada profissão, como tinha antigamente. Torneiro mecânico ficava 2 anos trabalhando com torno mecânico, né? Para ter um conhecimento mais abrangente, mais diverso, né? Como tu comentaste, né? Diversas áreas, não necessariamente uma questão específica, porque talvez não, com certeza essa profissão focada não atrai mais o jovem, né? Exato. É um modelo mais lúdico, vamos dizer assim, né, Daniel? Um modelo mais disruptivo, vamos dizer assim. Vamos usar essa palavra, né? Vocês têm toda a razão. Antigamente, quando nós fizemos os nossos cursos técnicos, tinham poucas opções. Era técnica em mecânica, metalurgia, na época processamento de dados. Então eram poucas as opções, só que o mundo se transformou, né? Novas profissões chegaram, algumas ainda nem existem, né? E a gente tem que se preparar para. Então, assim, a instituição como um todo, né? Olhando para a SESI e Senai, a gente tem no portfólio mais de 25 cursos técnicos diferentes. Então, assim, esses tradicionais que eu citei ainda continuam no portfólio, mas temos lá mecatrônica, desenvolvimento de sistemas, cybersistemas, IoT, né? Internet das coisas, né? Então, assim, são outros encaminhamentos, né? Outras trilhas que a gente acabou criando para engajar o jovem nessa dinâmica, né? Então, assim, muitos jovens querem seguir na linha do YouTuber, do TikTok, né? Querem ser TikToker, YouTubers. Tá tudo certo, é um caminho que ele pode seguir. No entanto, a gente mostra outras opções dentro da indústria, né, que faça sentido para ele. E aí, você citou, Everton, a questão da questão lúdica, né? A parte lúdica. Então, assim, dentro das nossas aulas do ensino médio, por exemplo, a gente fala lá na física de movimento uniformemente variado, força da gravidade, né? Força de arrasto. Então, a gente fala temas como esse que soltos o jovem não se sente encorajado a entrar. E aí, a instituição coloca à disposição competições educacionais que envolvem, né, esse tema. Então, assim, vou citar uma competição bem bacana, que é a Mobfog, que é uma competição voltada à construção de foguetes. Então, é uma competição que envolve alunos aí que estão terminando o ensino fundamental e outros que estão começando o ensino médio, onde eles têm que, com base numa garrafa PET, sabe aquela garrafa PET de 2 litros? Eles têm que desenvolver ali um design por uma ogiva, que é a parte frontal do foguete, tem que desenvolver as aletas e colocar pressão de ar dentro dela, junto com água, e fazer um lançamento vertical dessa garrafa. E aí, quem lança mais longe vai somar uma pontuação maior, né? Uma competição de quem lança mais longe, somada também a uma apresentação com os conceitos que ele usou. Baseado, né, nos conceitos científicos.
Exatamente, baseado nos conceitos científicos. E aí, ano passado nós tivemos na etapa nacional lá no Rio de Janeiro, e nesse final de semana a gente tem 2 equipes aqui de Joinville que estão indo com seus foguetes para, de novo, representar aí a cidade na competição nacional. Pois é, e são iniciativas que muitas vezes, vamos dizer assim, a grande massa ela desconhece. E aí a gente acaba ainda tendo esse conceito de que a coisa ainda é muito analógica, né? E por falta daqui a pouco de desconhecimento mesmo. Porque tudo isso que tu falou é um avanço, como nós mesmos falamos agora, na época que nós estudamos para hoje, com certeza é um avanço, assim como a geração avançou, mas é um avanço na maneira de ensinar. Uhum. E eu fiz até uma anotação aqui porque isso que tu falou, esse dado é muito interessante. Poxa, 95% dos jovens já saem empregados. O Senai, historicamente, ele sempre foi uma referência, um atestado de que esse profissional ele iria, vamos usar um termo bem, vingar, vamos dizer assim, né? E a gente percebe, então, por esses dados, que o Senai ainda é uma referência e que quem sai dali ele tem um diferencial em relação aos que não fazem o Senai, vamos dizer assim. Perfeito. Assim, o Senai é uma instituição já de 80 anos, né? Nasceu lá em pouco mais de 80 anos, ela nasceu em 1942. À época, o Brasil vivia muito da agricultura e haviam algumas pessoas que estavam vindo de fora do Brasil e querendo ajudar o Brasil a se industrializar, né? Então, Roberto Simonsen, que foi um dos fundadores, tinha essa bandeira de industrializar o país. Então, o Senai, desde então, executa ali os cursos de aprendizagem industrial, né? Que são cursos aí para o jovem de 14 a 24 anos, um curso gratuito, gente, onde o jovem fica um período dentro do Senai, um período dentro da empresa. Então, ele tem as aulas teóricas e práticas no Senai, vai para a indústria, aplica e à noite faz o ensino médio. Então, assim, ele recebe para isso, tá? Ele é um aprendiz. E essa estratégia, desde 1942, ainda funciona, né? Claro, os cursos foram modernizados, né? E aí, quando eu falo modernizado, gente, até para vocês que estão em casa assistindo, tem toda uma questão de metodologia, mas tem também uma questão que vai na linha da infraestrutura. Então, hoje, no Brasil, não há nenhuma outra instituição assim tão mão na massa que esteja tão antenada aos desejos da indústria quanto o Senai, tá? Então, assim, hoje nos laboratórios, seja aqui em Joinville, seja no Rio Grande do Sul, seja no São Paulo, enfim, os laboratórios são com uma infraestrutura bem completa, bem robusta, e com máquinas convencionais, máquinas CNC, robôs, né? E aí eu queria citar aqui também, né, o apoio da Altec, né? A Altec tem sido um player que nos provoca bastante com relação à infraestrutura e nos ajuda bastante. Então eu queria, né, exercer de novo a gratidão, né, e agradecer ao Grupo Altec por sempre nos estimular e nos ajudar a fazer com que a indústria e os estudantes que estão conosco se beneficiem, né, de toda essa tecnologia e possam, né, tornar a indústria cada vez mais competitiva, né? Então, quando essas máquinas e equipamentos estão no Senai, a gente usa para ensinar os alunos. E aí, quando ele vai para a indústria, máquinas semelhantes a essa, iguais a essa, estão lá que ele vai, né, fazer o uso. Então, para a indústria é super oportuno, né? Então, eu queria fazer esse registro por aqui também. E é interessante também a gente comentar, o Senai, ele sendo uma instituição nacional, ele tem algumas particularidades, acredito eu, de acordo com a região. Foco da indústria local, né? Formação de profissionais para este segmento específico de determinada região, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre esse assunto também. Perfeito. Wanderson, tá correto, né? O Senai, ele tem uma bandeira de ouvir o DNA, ouvir a aptidão de cada região. Então, assim, a região aqui norte e nordeste de Joinville, aqui norte e nordeste de Santa Catarina, o enredo aqui, a ênfase, é um setor muito industrializado e a metalmecânica pega muito forte aqui.
Então, os cursos que cá temos têm essa bandeira muito forte, né? Então, a gente tem um curso de mecânica muito forte, de mecatrônica, de automação, temos engenharias, temos cursos de pós-graduação, todos, né, com esse enredo, metal mecânico, automação, área de plástico também bem significativa. E quando a gente cria um curso, pegar o exemplo de um curso técnico, a gente não cria esse curso sozinho. A gente costuma chamar os empresários e aí a gente escuta quais são as demandas e as lacunas por profissionais e constrói o curso alinhado a essa expectativa da indústria, né? Então, aqui essa área é muito forte. Eu vou pegar agora assim, a região assim, do sul do estado tem um DNA mais diferente, sabe? A região do sul do estado tem um enredo mais voltado à cerâmica, né? Então, os cursos mudam um pouquinho, a área de vestuário é mais forte. Pegar o exemplo também de Blumenau, né? A área de vestuário é muito forte. Então, ali a gente tem um curso técnico em vestuário, curso técnico em moda, né? A região oeste do estado de Santa Catarina tem um DNA muito voltado à área de alimentos, né? Então, lá tem o técnico voltado em alimentos, né? E todo um enredo voltado a essa latência, né, daquela região. E assim funciona no Brasil inteiro, né? Escuta-se sempre a vocação daquela região e se concebe-se o curso, né, voltado a essa estrutura. Aí assim, né, usando essa estratégia de cursos direcionados e também, como eu falei alguns minutos atrás, sobre a metodologia e a infraestrutura, isso faz com que a retenção por estudantes no curso seja maior, né? Então, hoje a nossa taxa de retenção aí fica na casa de 85%, né, um valor médio. Então, o que quer dizer essa retenção para quem está em casa? Então, todos os alunos que começam, em média, 85 chegam ao final do curso, né? Então, esse é um belo indicador, né, que mostra que há dados engajamento. Até nós estávamos comentando em um outro episódio, né, com um outro convidado também, que representa a entidade do Senai lá no estado do Rio Grande do Sul, e ele disse que muitas vezes o aluno não termina o curso porque a empresa se adianta e antes do aprendiz terminar o curso, ele já está empregado, né? Já se torna um profissional. Isso acontece aqui também. Acontece, Wander, isso acontece muito aqui. Assim, nós ficamos muito felizes pelo fato de o empresário estar vendo que aquele aluno tem potencial, né? Tem potencial e ele acaba não tendo a paciência, muitas vezes, para esperar até o final e contrata o jovem antes. Então, assim, a gente tem que reconhecer que aquele jovem tem potencial, né? E que o conhecimento que ele adquiriu está fazendo a diferença. Nós, no nosso diálogo aí com os empresários que consomem aí a aprendizagem industrial, a gente sempre explica para eles, né? A gente faz workshop com eles, sempre a gente pede que eles tenham a paciência, né, de esperar o final do curso, senão influencia nesses 15% que eu falei, né? 85% termina e 15% não. Não é que ele de repente desistiu, é que ele foi contratado, então ele não pode mais continuar no curso de aprendizagem industrial, né? Então, essa é uma razão. Então a gente explica para ele, acontece sim, tá, Wanderson, respondendo a sua pergunta, e mostra que a gente está indo no caminho certo, né? Estamos no caminho certo, que estamos sendo significativos na formação do jovem. Mas sabes, Daniel, que uma coisa que me chama bastante atenção nessa tua fala, e a gente falava nos bastidores aqui também, é sobre esse complemento do profissional. Antigamente, com certeza, o pessoal saía extremamente técnico, um técnico muito aperfeiçoado. E especialista, né? Especialista naquilo que ele fazia. Hoje, eu percebo que o Senai tem investido nas competências que são humanas. Tu falaste mesmo, né? No contraturno tem outras atividades que fazem com que esse profissional ele já saia com uma noção, muitas vezes de mercado e até de cidadania, né? No sentido de que ele não vai se tornar somente um técnico, ele vai ter essas outras competências humanas também trabalhadas dentro da estrutura do Senai. E comportamentais, né? Comportamentais, porque essa também é uma dor que nós temos, aquela questão do comportamento. Às vezes a pessoa é muito boa tecnicamente nas hard skills, mas nas soft skills ele deixa um pouco a desejar. Que bom que o Senai também trabalha nesse sentido.
Olha só, deixa eu usar aqui uma analogia para poder mergulhar com vocês nesse tema. Acho que todos nós conhecemos o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo, jogador de futebol de Portugal, 40 anos, né? Um atleta que tem um talento nato e ele une o talento com disciplina, constância, respeito, né? Comunicação. Então é um atleta que tem uma longevidade acima da média dos demais atletas que a gente conhece. Em alto nível. Em alto nível, né? E ele, fazendo uma analogia, ele consegue conectar as hard skills, né, que é a habilidade para jogar o futebol, com as soft skills ali, que é a questão do comportamento, né? E aí é um atleta referência. Trazendo esse exemplo para dentro da indústria, né? Hoje o profissional ele é contratado pela sua parte técnica e é demitido pelo seu comportamento. O Senai entendeu isso, né? O Senai e o SESI também entenderam isso e no nosso currículo a gente estimula, né, com que as duas coisas andem junto, com que a parte técnica seja de referência, né, com máquinas, equipamentos, método adequado para ele aprender a tornear, fresar, programar lá na área de desenvolvimento de sistemas, usar uma injetora na área de plástico, programar um robô, enfim, todas as profissões. No entanto, a gente começa desde cedo a estimular eles a se comunicar, trabalhar em equipe, resolver problemas, né? Então, essas habilidades socioemocionais, elas são muito importantes. E aí como, né? Como que o SESI e o Senai fazem isso, né? Então a gente faz através de competições de robótica, por exemplo, aonde, né, nesse exato momento nós temos lá na escola dezenas de estudantes se preparando para o campeonato de robótica organizado aí pela FIRST. A FIRST é uma organização, né, dos Estados Unidos que puxa, né, uma competição aí de robótica onde é feita em equipes e os jovens têm que construir um robô com Lego, peças de Lego, constrói, programa e aí tem que realizar uma missão com esse robô. Então a gente tem estudantes lá que estão nesse momento lá na escola programando os robôs em equipe e numa mesa parecida com essa, com vários desafios. Então ali, eles são uma equipe de 6 estudantes, né? São grupos de 6. Então eles têm que conviver um com o outro, que não é fácil. O trabalho em equipe? Trabalho em equipe. Eles têm que saber colocar as ideias, eles têm que saber executar, eles têm que apresentar isso depois para uma banca, né? Então exercitar a comunicação. Então, é uma forma, né, lúdica, mas que tem um fundamento por trás disso que ajudam a eles a desenvolver essas habilidades tão importantes. Então, esse é um dos exemplos, né? A gente tem, por exemplo, o judô na escola como contraturno. A gente tem o futebol, a gente tem o vôlei, né? A gente tem uma parceria com a NBA, onde os jovens aprendem basquete. E por trás do basquete tem toda uma questão aí de trabalho em equipe, né? Porque no basquete são 5 ali jogando, né? Então cada um tem a sua missão, a sua função, precisa ser respeitado para a equipe ter êxito. Então assim, a gente trabalha muito essa questão lúdica para conseguir desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Então esses são alguns dos exemplos. E que fazem muitas vezes a diferença numa construção de carreira, não é mesmo, Daniel? Mas indo para esse lado também das soft skills, a gente falava anteriormente sobre a criatividade. E penso que também, nessa linha de raciocínio, a criatividade também deve ser latente dentro da estrutura do Senai e da educação. E aí nós falávamos antes que como o brasileiro ele tem uma criatividade acima da média. O brasileiro ele é muito criativo para resolver problemas, para sair de situações que não são tão confortáveis, vamos dizer assim.
E um outro ponto que eu gostaria que tu falasse também é a respeito da tecnologia. Porque eu não vejo... A tecnologia, a inovação, ela é um caminho sem volta. E eu penso que essa é uma bandeira de atração e de retenção dos nossos jovens. Uhum. A gente não pode mais falar de carreira dentro da indústria sem falar de inovação, de tecnologia para essas gerações mais jovens. Já se nasce... as crianças já são digitais desde o primeiro momento que nascem, né? Então, eu penso que essa questão da digitalização, da inovação, da tecnologia, ela é o principal atrativo para estar atraindo e posteriormente retendo essa nova geração. Não sei se tu pensa dessa forma. Não, está totalmente alinhado, né? Não temos como caminhar, né, sem a inovação estar conectada. Seja ela uma inovação incremental, onde você desenvolve alguma solução para melhorar o teu processo, né, quanto aquelas que são disruptivas, né? Então tem esses dois tipos de inovação. Então a gente estimula isso, né, nas nossas atividades educacionais. E aí eu até quero puxar um outro gancho. Dentro da educação, nós temos um organismo, né, chamado WorldSkills. Então, a WorldSkills é um campeonato mundial de profissões. A WorldSkills se você está em casa aí, está curioso, dá aí um wordskills.org no Google, né, ou bota WorldSkills no Google aí que você vai encontrar. Então, é uma competição que acontece a cada 2 anos em países diferentes. Então, ano passado, 2024, tivemos na França, WorldSkills França, lá em Lyon. E a próxima vai ser em Xangai, no ano que vem, 2026. Então, Xangai, na China. E existem 65 áreas diferentes. 65 áreas. Então, a gente tem lá uma modalidade que é panificação, uma outra que é construção e alvenaria, mecatrônica, eletrônica, CAD, CNC. Então, assim, todas as profissões que tu pode imaginar, até as novas, então, energias renováveis, tecnologia das águas, web design, design gráfico, algumas nem tão novas, né? Mas todas presentes, drones, todas presentes nessa competição mundial. E o SES e o Senai escolhem os melhores alunos para participar dessa competição. E aí, você estava falando, Everton, da questão da criatividade. Então, na semana passada, nós tínhamos uma dupla daqui de Joinville, que estava representando Santa Catarina. Eles estão numa seletiva para ver quem é a dupla que vai representar o Brasil. Então, eles estavam lá em Minas Gerais, né? 2 alunos nossos aqui, o Akira e o Ogawa. 2 alunos, junto com os professores, o Lucas e o Júlio, eles estavam disputando lá com 15 estados da federação. 15 estados. E nessa competição, o objetivo era escolher quem era o representante do Brasil. Veja só. Então, eles treinaram 2 anos aqui em Joinville e estavam lá agora representando a cidade, Santa Catarina, para ver quem iria para a etapa mundial. Então, eles foram para a competição, e aí lá tem um momento que é a ambientação. Então, eles estavam lá preparando os equipamentos. A área que eles disputavam é Indústria 4.0. Então, veja só, uma profissão nova, né? Então, eles estavam lá se ambientando com a estrutura e eles tiveram um problema lá. Tiveram um problema que era a questão do computador que eles estavam utilizando, manifestou uma falha lá de hardware e eles tiveram que trocar de máquina. Então, assim, tu está numa seletiva, o computador que tu treinou ali deu pau, né? Tem que trocar. Então, assim, eles tiveram que usar a criatividade para conseguir, no tempo que eles tinham, encontrar uma estratégia de trocar o computador, fazer toda a ambientação e competir em alto nível para representar o Estado. E eles conseguiram, né, com base nas experiências passadas que eles tiveram na escola, porque eles são egressos nossos dos cursos técnicos, né? Então, com base nas experiências que eles tiveram aqui, eles conseguiram se adaptar e
a competição, ali a seletiva, terminou na sexta-feira, dia 12 de setembro, e eles ficaram entre os 2 primeiros. Eu não posso falar o resultado final aqui, porque o resultado vai ser falado no final do mês, em um evento lá em Brasília, mas eles estão classificados para um desempate, para um mata-mata com Minas Gerais. Então, o estado de Minas e o estado de Santa Catarina vão fazer um novo embate para ver quem vai representar o Brasil nessa competição em Xangai, né? Então, assim, tiveram que usar a criatividade, tiveram que colocar uma solução criativa ali para resolver o problema e conseguir avançar. Então, está presente, a criatividade está presente a todo momento e vai ser assim sempre. E essa é uma realidade que se enfrenta na indústria todos os dias, né? Sempre vai ter um problema, um pepino para se resolver, né? E isso faz parte, né? E principalmente assim, a gente, fora a criatividade, o brasileiro ele é muito inteligente. Quando ele aplica a inteligência, ele é muito inteligente. A gente não, falamos anteriormente também, a gente exporta muita mão de obra para fora. A gente tem muito investimento em tecnologia, em inovação, em estudo, em pesquisa. Então, existe muita gente boa. E indo a esse encontro, Daniel, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente tem uma impressão de que, nessa onda também de pessimismo, vamos dizer assim, de que essa geração, as novas gerações, elas não vão vingar, vamos dizer assim. E a gente, como entusiasta da indústria, como otimista, a gente enxerga isso de uma forma totalmente diferente. São gerações diferentes, com anseios diferentes, com possibilidades diferentes, mas não quer dizer que o pessoal, vamos usar o popular, não quer nada com nada, não é mesmo? E tu, diariamente, vivendo isso, tu pode corroborar. Existem muitas pessoas interessadas em construir carreira, em se desenvolver. Então, acho que essa é uma visão míope, vamos dizer assim, que a grande massa tem, não é mesmo? Você está correto na sua análise. Eu escuto muito de muitas pessoas de que o jovem só quer ser youtuber, tiktoker e não quer mais se aprofundar em atividades que exigem uma habilidade manual maior, né? Eu ouço isso e eu sempre reforço de que assim, eu não entendo que essa condição a gente precise aceitar. Nós, como gestores, tá? Eu percebo que os jovens, eles têm muita vontade, os jovens eles estão cada vez mais dedicados, preparados, mais digitais, já nascem com o celular na mão, eles estão mais imersos na tecnologia. E o meu papel, né, como cidadão e como gestor, né, junto com o nosso time, né, com o Marco Guetem, que deve estar nos assistindo aqui, que é o meu parceiro lá, meu gerente executivo, né, trabalha junto comigo. A gente acredita muito que nós, gestores, temos que encontrar formas de atrair esse jovem e usar essas qualidades que eles têm para que eles sejam desafiados e consigam se engajar na indústria, né? Então, a gente, no dia a dia, lá da escola, procura desenvolver trilhas, desenvolver programas específicos que o jovem se sinta desafiado a participar. Então, esse é o papel nosso da escola, né, de fazer a leitura do jovem e oportunizar condições que ele possa ter acesso à tecnologia, que ele possa usar uma inteligência artificial. Não faz mais sentido, dentro de uma instituição de ensino, ele ficar fora da onda da inteligência artificial. Tem que fazer parte. Então, assim, ChatGPT, que é o mais comum, está presente na rotina. E está tudo bem, é uma ferramenta. Tem que saber usar a benefício, né, da educação da forma correta, né? Não simplesmente para fazer um texto, usar de malandragem para ganhar algum ponto. E sim, usar para analisar dados, né, fazer gráficos, interpretar gráficos. Então a gente tem que saber fazer essas conexões. E aí eu queria fazer um gancho com que o Cortella, vocês conhecem o Mário Sérgio Cortella, né? Cortella fala que você precisa dar o seu melhor sempre, né? Dar o seu melhor na condição que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda, né? Então, assim, nós temos excelentes condições,
e exploramos ela da melhor forma possível, né? E não ficamos reclamando porque tá faltando B. Não, a gente explora o que temos, né? Que é uma infraestrutura muito boa, e essa infraestrutura e essa metodologia está dando excelentes frutos. Hoje, né, eu citei aqui no nosso bate-papo até agora vários cases, né, de estudantes, de competições, né? E temos também muitos professores nossos, meninos, que foram atraídos por outros países. Então, eu tenho aqui histórias recentes do professor Bruno, do professor Joselito, do professor Rodrigo Keller, que, em função de todas as contribuições que eles fizeram por aqui, eles foram contratados pelos Emirados Árabes Unidos, né? E hoje estão lá em Abu Dhabi, em Dubai, né? Junto com o Alexandre, que eu não citei aqui, desenvolvendo tecnologia e levando o nome do Brasil adiante, né? Então, a gente fica orgulhoso de ajudar o país, ajudar a indústria local, mas ficamos orgulhosos também por estarmos exportando tecnologia, exportando mão de obra qualificada para outros lugares. Esse é um movimento que a gente nota com bastante frequência, né? Profissionais muito qualificados saindo do Brasil, né? E a gente tem aqui no Brasil indústrias de ponta, né? Como a gente conversou, já citamos a Embraer, por exemplo. É uma empresa referência, né? E um sentimento assim que a gente percebe, principalmente dos pequenos empresários, pequenos gestores, é que as profissões mais básicas perderam um pouco de foco, né, da formação do Senai. Essa é uma queixa que a gente ouve bastante, digamos assim, não tem mais operador de centro de usinagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente nota também, assim, por exemplo, na nossa região lá de Caxias, que houve o fechamento de cursos, de unidades que trabalhavam com esse propósito de formação. Acredito que por falta de demanda, né, do jovem. Tinha lá a capacidade de treinamento, mas não tinha público para isso, né? Será que está na hora da gente rever essas funções ou essa maneira de produzir para uma maneira mais atual? Assim, tua pergunta é excelente, tá, Wanderson? Excelente. E essa inquietude de nunca se acomodar com a situação atual, ela precisa ser uma característica do gestor, né? E na condição que nós estamos, nós sempre procuramos otimizar, melhorar e criar formas diferentes para que o estudante possa se engajar. Então, assim, você citou agora, há pouco, que essas profissões mais básicas, mas menos importantes, não que seja menos importante, né? Ela é uma profissão que no passado ela tinha maior frequência e hoje ela está com menos frequência, né? Não quer dizer que ela não é mais importante. E aí eu quero citar uma profissão que lá em Caxias e aqui em Joinville é comum, que é a questão do ferramenteiro, tá? O ferramenteiro é uma profissão fantástica. Tudo que a gente usa hoje depende de uma forma direta ou indireta do ferramenteiro. Então, assim, um celular. O celular aqui, o molde que fez essa carcaça, teve um ferramenteiro que construiu, né? Esse microfone também teve vários moldes aqui que injetaram as peças aqui, né? E quem fabricou isso é um ferramenteiro. O carro, né? O carro, 1/3 do peso do carro é plástico. Para cada peça de plástico precisa de um molde. Então o ferramenteiro está presente. E acredita-se que hoje, né? Hoje a gente, tanto aí em Joinville quanto em Caxias, nós fechamos 4 cursos, conseguimos preencher 4 cursos de desenvolvimento de sistemas para 1 do ferramenteiro. Então, assim, hoje não tem mais a mesma volumetria. No entanto, é um curso importante. E aí, há pouco mais de 3 anos atrás,
nós fomos provocados aqui em Joinville pelo Christian Dilma, que deve também estar nos assistindo. O Christian é o presidente da ABINFER, Associação Brasileira das Ferramentarias, das Indústrias de Ferramentais, né? E ele, junto com a Fiesp, desenvolveram um curso de ferramentaria, né, de 3.200 horas. Um curso de 2 anos, integral, gente, manhã e tarde, 2 anos integral. Aonde o jovem entra como aprendiz, né, ele não paga pelo curso, entra como aprendiz, então a empresa contrata ele só para ele estudar. E aí ele fica comigo de manhã, fica com o Senai de manhã e de tarde estudando, e depois de 2 anos ele vai trabalhar na empresa que pagou o salário dele, né? O Christian, junto com a Fiesp, criaram esse curso lá em São Paulo. Funcionou e está funcionando muito bem. Até recentemente, um colega japonês, o Mr. Yokota, que é referência na área de ferramentais, declarou esse curso como sendo o melhor curso do mundo para a formação de ferramenteiros. E aí, o Senai aqui de Joinville criou o mesmo curso, né? Nós criamos esse curso, está autorizado, um curso de 3.200 horas, para trabalhar, né? Vai aprender usinagem, desenho, metrologia, CNC, robótica, fechamento de molde, injeção. São muitas habilidades, além das técnicas também tem as socioemocionais. E o curso vai começar dia 23 de fevereiro de 2026. 23 de fevereiro de 2026. Eu estou fazendo questão de falar aqui para vocês, que é uma novidade, e já visitei vários empresários, né, explicando do curso. Não tem custo para o jovem, não tem custo nenhum para o jovem, basta o empresário apadrinhar o jovem, né, pagar um salário mínimo para o jovem para ele estudar. Aqueles que estão assistindo, que queiram se engajar, né, podem entrar em contato comigo, né, pode deixar um comentário aqui no vídeo, vou deixar meu e-mail aqui, que é daniel.avis@sc.senai.br, pode se manifestar por ali, tá? Ou deixa um comentário aqui no vídeo que a gente entra em contato depois, tá? Estamos com 11 vagas preenchidas e ainda restam 24 à disposição, tá? Então, esse é um exemplo de um curso... Um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo, que a gente está se atualizando, é um curso de 3.200 horas, vai formar profissionais de sucesso, tá? E estamos à disposição para ajudar, né, a formar essas profissões que estão em extinção. Isso aí, tá? Exato. E é muito importante aí um recado para o empresariado também, apoiar essas iniciativas, né? Porque não adianta reclamar que não tem profissional e quando o Senai disponibiliza, o empresariado não apoiar, né? Exatamente. Muito importante essa parceria público-privada para que a gente consiga mitigar, né, essa questão da mão de obra. Daniel, infelizmente, nós estamos indo para o final, bate-papo engrandecedor. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. E para finalizar, a gente gostaria que tu deixasse uma mensagem para os jovens que querem construir ou que têm interesse em construir carreira na indústria, mas também para o empresariado, para os gestores, para os líderes, para que acreditem na indústria. Fique à vontade. Perfeito, gente. Então, assim, mais uma vez, para encerrar aqui, exercer a gratidão, né? Agradecer a todo o time Altec, a vocês por esse momento. Agradecer o Rafa, também parceiro nosso aí de muitos projetos de infraestrutura lá nos laboratórios do SESI e do Senai. E como mensagem, eu quero fazer um resgate aqui. Eu gosto muito do esporte. Eu entendo que o esporte ensina muito na vida corporativa, tá? E faz aí 2 semanas eu tive a oportunidade de estar com o Robert Scheid. Então, o Robert Scheid foi atleta olímpico, né, do Brasil aí na vela, participou aí, foi bicampeão olímpico, né? E o Robert Scheid falava para nós no momento que, assim, ele foi muito bem sucedido no esporte, ele tinha ali o talento, né, ele tinha habilidades, hard skills, mas que para ele conseguir atingir o sucesso, ele teve que, né, ter disciplina, ter consistência,
né, ter força de vontade, ter uma equipe aliada a ele, para que ele pudesse representar o Brasil e conseguir ali 2 medalhas de ouro, né? E aí, olhando esse exemplo e trazendo para o exemplo da indústria, do exemplo corporativo, eu vejo que assim, o empresário que está nos assistindo, ou o jovem que está nos assistindo, eu acho que a palavra que fica é persistência, dedicação, é constância, né? Então, o jovem é agarrar as oportunidades. Você que está em casa, né, estude, se profissionalize. Se for com o Senai ou com o SESI, excelente, a gente vai ficar muito feliz. Mas se não for com a gente, e você tem outro parceiro educacional, não tem problema, estude, se dedique, tá? Porque a educação, ela transforma a vida das pessoas. E para o empresário, né, apoie o jovem, dê oportunidades. Eu falei há pouco aqui do curso de ferramentaria, temos 11 empresas que já se colocaram à disposição, mas ainda preciso de ajuda para fechar a turma. Então, assim, se conecte nessa agenda para que no final do ano a gente esteja todo mundo numa mesa, satisfeito que a mão de obra está sendo atendida, a empresa não tem mais problema com mão de obra, que as suas máquinas aí você atualizou aqui no dia D, aqui com o time da Autec, né? E que agora, né, cada vez mais a gente está mais competitivo, né? E nunca esquecendo que a palavra sucesso e a palavra trabalho, né? Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Tirando isso, tem que trabalhar para depois escolher o sucesso. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, também inclusive ao Grupo Autec, pelo convite. E fica o nosso convite para acompanhar, seguir, acompanhando a programação. Pessoal, tem muita coisa bacana ainda para acontecer. Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado ao Grupo Autec também pela oportunidade. Obrigado, Daniel, mais uma vez. E sigam acompanhando aí o dia D, que tem muita coisa bacana aí para acontecer. Mas até a próxima, pessoal. Até mais. Até mais.